Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o live action Lilo e Stitch. Gente, eu tava esperando tanto por esse filme. Alguns receios, sim, mas expectativas altas também, porque eu acho que de todos os live actions, esse foi o material prévio, né? Que pelo menos deu uma sensação de que ia ser bom. Então eu já tava com expectativas positivas pro filme e elas foram atendidas até mais. E a gente vai discutir nesse vídeo aqui sem spoilers, tá, gente? Eu acho que não tem necessidade de entrar em spoilers. Pode ser que eu cite coisa ou outra por causa do desenho, o desenho tá aí há anos, né? Mas eu vou tentar falar sem dar spoilers aqui pra vocês. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, caso você nunca tenha visto Lilo e Stitch, né? Do que se trata a história da animação do live action? Basicamente, a gente conhece essa criatura, o Stitch, que é uma criação proibida de laboratório, e por ele ser considerado altamente perigoso, apesar de fofo, a rainha alienígena decide que, ok, não foi culpa dele ser criado, mas que ele viveria exilado da população. Só que o Stitch, gente, ele não aceita muito bem essa situação e foge, e sua nave acaba caindo na terra, do qual ele encontra a Lilo, que pensava que ele era um cachorro, e eles começam a ter uma amizade, mas também se metem em confusão, seja a Lilo na sua rotina, ou até mesmo ele, né, porque os alienígenas vão atrás pra tentar recuperar, e vira puro caos, mas um caos divertido de acompanhar. Como vocês sempre perguntam, esse filme particularmente, mesmo assistindo na cabine de imprensa, eu assisti dublado, é muito interessante porque alguns dos dubladores da animação, eles retornam aqui pro live action, então a gente tem as mesmas vozes em alguns personagens, e isso, pra quem viu, né, o desenho, é muito gostoso de ouvir, né, você já é cativado ali pela voz, porque quando eu assisti Lilo e Stitch, eu assisti dublado. Eu preciso até confessar pra vocês, eu acho que eu nunca vi legendado Lilo e Stitch, mas como se trata de um live action, eu realmente senti falta de assistir ele legendado pela parte dos humanos. Eu acho que enquanto a gente tem a parte animada ali do live action, tipo a rainha, o próprio Stitch e tal, eu acho que super funciona a dublagem, mas na parte da atuação, né, das pessoas realmente, eu acho que tira um pouquinho de certa emoção que os atores estão colocando ali, mas isso não quer dizer que o filme também é menos emocionante, pelo contrário. Que inclusive, gente, a ET Rainha está lindíssima. A animação, de uma forma geral, tipo, o Stitch tá perfeito, o pelinho dele, os alienígenas no geral estão muito bons. O filme, gente, ele é muito emocionante. Tinha muita gente na cabine de imprensa chorando. Ele é um filme que ele é maior que a animação. A animação, ela tem 1h30 e o filme já tem 1h50. Esses 20 minutos, eles são muito mais para dar um contexto sobre a condição ali da Nani e da Lilo, e não só isso, também uma construção de background pra Nani. Porque uma das coisas que eu acho que é mais importante de falar sobre o live action aqui é que, apesar da história ser a mesma, ainda assim tem pequenas mudanças, mas são mudanças que fazem contexto pro um cenário de ser ali na Terra, né, e não um cenário de animação, seja por uma física, né, ai, não tem como a cena acontecer dessa forma, porque fisicamente seria impossível, ou até mesmo, por exemplo, o contexto da assistente social, né, de ser algo mais realístico, né, então as mudanças que tem do live action pra animação realmente ficam nesse entorno, e como eu falei, né, eles dão mais contexto, principalmente pro background da Nani. Eu achei isso sensacional, porque eu acho que Lilo e Stitch, de uma forma geral, sempre foi um filme que falou sobre família, sobre as responsabilidades, né, com a família, principalmente quando a gente tá falando ali de uma criança, né, como a Lilo, e como essas responsabilidades que são cedo ali pra Nani, acabam transpassando também para as responsabilidades da Lilo com o Stitch, após a adoção, né, desse cachorro alienígena. E aqui eu acho que eles abrangem mais ainda. Eu acho que esse contexto que eles dão pro background da Nani, da responsabilidade dela, acaba deixando a personagem ainda mais cativante. A Lilo por si só, ela já é muito cativante. Eu acho que as atrizes estão muito bem, mas eu acho que ele é um filme que acaba fazendo você comprar mais ainda a briga delas, né, com relação ao que tá acontecendo ali com a assistente social. E outra diferença também é que a gente tem alguns personagens novos. E alguns desses personagens novos, eles são de origem de um personagem só, mas eles coexistem ali para fazer mais sentido narrativo, e eu gosto de como eles fazem aqui no filme, mas também eu senti falta de alguns que não estão aqui, mas que faz sentido também narrativo, porque dá um contexto a mais para esse determinado personagem, para também trazer um continuismo para a franquia, porque eles deixam claro que eles querem explorar mais o universo do Stitch, então tem easter eggs
do futuro aí da franquia, que muito provavelmente vai ser um sucesso, então com certeza eles vão fazer. E tem alguns personagens novos que não existem na animação, mas que eles colaboram até mesmo com esse contexto, né, da história da Nani, que acabam sendo importantes. E como eu tinha falado, né, o filme ele acaba sendo um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu confesso que eu senti que o filme tinha alguns cortes meio rápidos, mas não é que eles deixaram de explicar algo, é realmente que talvez se tivesse mais um tempinho ali de cena, seria mais gostosinho, assim, de acompanhar, mas não é nada grave, nada que atrapalha na narrativa. Foi só uma coisa que me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, nossa, mas o filme, ele é maior e ele tá com uma pressa em algumas coisas. Mas eu acho que foi realmente uma questão de expectativa, que eu achei que eles iam trabalhar mais determinados momentos, e na verdade não é que eles trabalham mais determinados momentos, eles adicionam contexto em outros momentos. Então a forma que as cenas são trabalhadas são equivalentes ao que é trabalhado na animação mesmo. E assim, eu tinha falado que a animação ela tá boa, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma produção relativamente simples. Muita coisa acontece ali na casa da Lilo, tem um momento de praia também, mas a gente não sai muito desses cenários de uma forma geral. É um filme que é até simples, né? E trazendo esse contexto do Havaí, eu gosto que eles dão mais significados às palavras além de Ohana. Ohana sim tem um peso forte, até pela história, né, de Lilo e Stitch, mas eles acabam trazendo outras palavras que tem tanto peso quanto, e eu gostei muito porque acaba trazendo, né, um contexto cultural também. E assim, gente, o Stitch, ele é simplesmente perfeito, sério, não tem como você não soltar um que fofinho, alguma coisa assim enquanto você tá assistindo, porque ele é simplesmente perfeito. Ele funciona muito bem, né, ali em cena com a Lilo. Eu acho que não causa nenhum estranhamento entre animação e humano, até mesmo dos outros alienígenas. O Pickle, né, especificamente, é um que eu gosto desde o desenho, e eu gosto de como eles trouxeram a personalidade deles aqui. Inclusive, tanto o Pickle quanto o cientista, né, eles acabam trazendo um pouquinho dessa mudança para trazer esse tom realístico, né, do live action. Enfim, o filme é simplesmente perfeito, muito fofo e muito emocionante também. E um aviso importante, tem uma ceninha pós-créditos, tem uns créditos que começam a rolar, que são mais animadinhos, e essa cena acontece nesse momento. Não é nada assim, oh meu Deus, algo que fale sobre o futuro da franquia. É um momento complementar ao que a gente vê aí do final do filme, avisando mais pra vocês não perderem aí, saindo da sessão, assim, que o filme acabar. Tem uma ceninha a mais. Eu já tava com expectativas positivas, eu realmente amei esse filme, já quero assistir de novo. Eu revi a animação pra ver o live action, então tava tudo muito fresco na minha cabeça, então foi bem legal conseguir ver esses comparativos de mudança e entender o que foi feito pro live action. Eu realmente não podia estar mais feliz, o filme tá lindíssimo. E espero, né, caso você nunca tenha tido contato com a animação, que você ame tanto quanto as pessoas da geração da animação amaram, porque Lilo e Stitch foi revolucionário. Até hoje, tá no meu coração. Gente, eu amo, 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 amo. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a sua expectativa pro filme? E se você já assistiu, tá vendo esse vídeo depois de assistir, me conta aí o que você achou. Se for dar spoiler, avisa o spoiler nos comentários. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber a notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!